parceiro, definitivamente a vida não é um mar de rosas. Você pode ter aqui, ó, mete gol e mete dancinha. Você pode jogar no maior clube do mundo, ser uma das maiores promessas do futebol mundial, ser milionário já aos 18 anos e já ser casado e viver uma vida tranquila com uma bela de uma mulher. Você pode no início do mês ter cravado um baita de um golaço, ser artilheiro da Copa do Rei atuando pelo Real Madrid, ter dado uma cavada que na época todo mundo falou: caralho, esse moleque é frio, aqui correndo de canhota. Olha a qualidade dele para encobrir o goleiro, deixou o goleiro escorregando que nem bosta na privada. Pois é, basta um acerto, vários elogios, um erro, todo mundo vai te criticar, todo mundo vai tirar pra merda, e é isso que tá acontecendo realmente com o Endrick lá no Real Madrid, sendo contestado até pelo seu próprio técnico Ancelotti, que seria possivelmente, rapaziada, o cara que era pra dar uma moral, né? Ele não finalizou da forma certa, pô, vamos dar um prestígio contra a Real Sociedade na Copa do Rei, ele fez a mesma jogada e deu certo, foi uma ocasião, vou falar com ele nos bastidores. Poderia ter tratado assim, mas não, Carlo Ancelotti foi duro pra caramba com o menino Endrick, entrou com força no moleque e na entrevista coletiva meteu que ele não tinha que fazer aquilo, que no Real Madrid o futebol não é um teatro. É difícil essa parada, né? E aí eu me surpreendi com essa parada aqui, tá? Eu não esperava de forma alguma que teria uma repercussão desse tipo aqui. Após cavadinha que deu errado no jogo de ontem contra o Getafe do Endrick pode ficar na geladeira no Real Madrid. Meu parceiro, se acontece isso daqui, ia mexer com o meu ego. Ia falar: Florentino Pérez, empréstimo aí no meio do ano e que se foda. O jogador pode pagar caro pela sua tentativa mal sucedida de cavadinha na vitória do Real Madrid contra o Getafe em La Liga. A revolta de Carlo Ancelotti se deu por causa de uma jogada no segundo tempo. O atacante de 18 anos saiu no mano a mano com o goleiro e tentou dar uma cavada, mas errou. Que pode acontecer, né? Ou você acerta ou você erra. Ancelotti tem como obsessão a eficiência diante do gol adversário. Então o que ele deve soltar os camelos aqui em cima do Mbappé deve ser brincadeira, né? Mas deve fazer só no off. Em entrevista coletiva ele só fala que o Mbappé é um dos melhores do mundo. O treinador italiano reforça essa questão com os jogadores constantemente e se incomoda com situações claras desperdiçadas. Ainda mais quando elas podem decidir a partida, como foi a do caso do Endrick ontem, nessa partida aqui, ó, nesse ataque, que, pô, de fato, ele foi muito mal na conclusão, foi, rapaziada, mas não precisava o Ancelotti esculachar ele publicamente. Aí eu vejo aqui, ó, que realmente tá saindo na mídia que o Endrick pode sofrer sanções por causa de um erro de finalização. Cara, que jogador que não erra, meu parceiro. Papai Cris já perdeu quantos gols feitos no Real Madrid? Mbappé nessa temporada a gente vê o cara mais ficando impedido do que tudo. E a gente vê aqui, ó, que a própria ESPN, o jornal, prevê castigo de Ancelotti a Endrick após bronca pública e lembra quem já sofreu o mesmo no Real Madrid. A gente vê aqui, ó, a fura de Carleto foi palpável e o jogador foi substituído 8 minutos depois do acontecido, a cavadinha que deu errado e deu lugar ao Jude Bellingham. Eu até mostrei no vídeo de ontem, ele saindo completamente cabisbaixo. Acho que ele já associou também que ele estava sendo substituído pelo lance que ele errou. Vamos ver como é que vai ser as paradas, ó. O Endrick não pode fazer essas coisas. Ele é jovem e tem que aprender, mas essas coisas não existem no futebol. Ele tem que chutar o mais forte que conseguir. Aqui não é um clube de teatro. E de fato, né, rapaziada, se a gente for ver os treinos do Endrick lá no Real Madrid, mano, é só pancada. Pancada certeira, ele acerta cada golaço. A forma do puxão de orelha, o jornal espanhol Marca, inclusive, já prevê que o Endrick sofrerá um castigo de Carlo Ancelotti no time merengue. Parça, que coisa ridícula, pelo menos pra mim isso daqui não tem sentido nenhum. A visão do Diário, brasileiro sabia que o comandante não gosta de equívocos na frente do gol, agora terá que encarar as consequências. Mano, eu não vi em nenhum momento aqui, ó, o Ancelotti criticando o Endrick quando ele meteu esse golaço aqui com o passe do Vinícius Júnior. Alguém chegou a ver alguma repercussão negativa? Pô, ele fez o gol, mas tenta chutar mais sério da próxima vez? Eu não vi nada disso. Pelo menos não chegou em mim. Poucas coisas elevam mais o tom do discurso do Ancelotti do que ver um jogador ser firolo ante a oportunidade de sentenciar a partida. Cara, se o Ancelotti vir para a seleção brasileira, meu parceiro, ele vai dar bronca em uma parte de gente. Aos mais jovens, ele dá conselhos no dia a dia. Garantir um gol ou ao menos adotar a solução mais simples.
é uma obsessão do italiano quando se trata de uma ocasião clara de gol que pode matar o jogo. E se a gente for ver de fato, rapaziada, o Ancelotti não tá errado, mas eu não acho que essa finalização aqui do Endrick tenha sido alguma parada de firula. Foi um recurso que ele tentou encobrir o goleiro, saiu pessimamente mal, sim, recuou na mão do goleiro, sim, mas não foi firula. Foi uma encoberta, uma cavadinha que ele tentou dar, tá ligado? Endrick sabia disso e se equivocou ao querer enfrentar. O veículo, inclusive, lembrou outros jogadores que sofreram com a fúria de Ancelotti no mesmo lance. Na temporada 13-14, do centroavante Álvaro Morata vivia situação semelhante à do Endrick, sendo um reserva de luxo no Real Madrid. Você vê essas declarações, ele só dá em cima de peixe pequeno ainda, né? Em uma partida contra o Valladolid, que o Real Madrid já vencia por 4-0, ingressou e desperdiçou oportunidade flagrante para fazer o quinto gol, apesar que o Morata é meio que isso, né? O que ele perdia de gol e ainda perde. Não quero que fique dando cavadinha quando tem a chance clara de gol, reclamou o técnico na coletiva. Mano, ele manteve a mesma postura, né? Depois da bronca, Morata não foi colocado para jogar por Ancelotti em 6 das 8 partidas seguintes do Real Madrid. Aqui eu não sei se vocês vão lembrar, mas lembram daquelas primeiras partidas do Endrick na Champions League? Acho que é contra o Stuttgart, que ele entra, dá um chutaço quase do meio campo, consegue fazer um baita de um golaço. No jogo seguinte é um jogo contra o Atlético de Madrid. Ele entra no segundo tempo e tenta fazer a mesma parada. Ele chuta quase do meio campo, muito longe da grande área, que não tem o mesmo efeito. Ele tinha a opção de passe, tentou chutar meio que no foda-se, foi um chute que, mano, sabe, todo mundo criticou o Endrick e aconteceu essa parada. O Endrick ficou uma grande parcela de jogos sem ao menos ter 1 minuto em campo. Na atual temporada, o ex-Palmeiras soma 698 minutos jogados em 33 partidas pelo Real Madrid, com 7 gols marcados. O Arda Güler foi mais um moleque que também teve a oportunidade de começar como titular ontem contra o Getafe, entrou, fez o gol da vitória e olha a diferença aqui de postura do Ancelotti, né? Carlo Ancelotti quer contar mais com Arda Güler nesta reta final de temporada. Será que ele já pode tomar uma vaguinha do Endrick? Ali, quando fosse pro Endrick entrar, o Ancelotti vai optar pelo Arda Güler? Não duvido nada, hein? Ele tem gostado muito das suas atuações. Vale ressaltar que até um tempo atrás o Arda Güler estava completamente escanteado. O Endrick tinha praticamente subido alguns degraus nas opções do Ancelotti para entrar ali no segundo tempo. Parece que a gente já vê esse cenário se modificando novamente e aí já vem toda aquela parada de novo, ó. Hoje, dia 24, 7h25, essa parada aqui, ó. Endrick estaria aberto a deixar o Real Madrid no verão por empréstimo. Aqui eu não sei se seria uma das melhores opções. É certeza, né, rapaziada? Eu acho que a gente já pode encarar como certeza que o Carlo Ancelotti não segue na temporada que vem no Real Madrid. Então, pô, ele não vai ter mais esse problema com o Carlo Ancelotti, não vai ter essas birras aí. Não sei se o relacionamento dos dois é a melhor coisa possível, não vai ter mais na próxima temporada. Então, talvez ele possa ter um pouco mais de minutos, mas ainda vai continuar o tridente de ataque Rodrigo, Vini Júnior e Mbappé, ali também com o Bellingham. Vai ser muito difícil ainda dele continuar jogando. Todas as declarações que ele dava, ele falava que queria continuar no Real Madrid. Não sei se foi um pensamento que ele mudou pensando muito na Copa do Mundo do ano que vem. Um empréstimo, cara, pra mim seria muito válido e não mataria ninguém. A gente for ver também uma declaração, ó, do pessoal lá do FMN, da TNT Sports, Fred Caldeira, Marcelo Beckler, Clarinha Albuquerque e Arthur Quesada sobre esse tema. Bora ver tudo que eles falaram na discussão deles de hoje? Pergunta antes de analisar o conteúdo e a intensidade da declaração do Ancelotti: foi recurso ou foi enfeite? Foi recurso. Tem 2 semanas ele fez um gol assim na Real Sociedad. Um goleiro um pouco mais caído e tal. É porque saiu muito mal, né? É difícil com um chute muito forte, quando o cara é bom. Se o cara é ruim, um chute muito forte pode sair pra qualquer lado. Se o cara é muito bom, é muito difícil que um chute muito forte saia mal. E uma cavadinha é mais normal de que saia. Então, eu acho que foi um recurso e que não saiu bem. Há 15 dias tinha saído. Quando ele fez aquele gol no Stuttgart, chutando quando tinha várias opções de passe e tal, que personalidade do Endrick e tal. Passou 10 dias contra o Atlético de Madrid, ele tenta um chute também, erra, era pro Real Madrid segurar a bola, não segurou, não sei o que, passou 2 minutos. Essa parada aí que eu falei. Nos acréscimos no segundo tempo. Então, quando dá certo, ninguém fala. Quando dá errado, sim. Uma vez deu certo, outra vez deu errado. Acho que o Ancelotti exagerou bastante. De novo, né? Naquela história do pênalti, da decisão, que olhou pra cara do Endrick. Incrível como o Ancelotti protege todo mundo, menos o Endrick no Real Madrid. Ainda teve essa parada, mano, no pênalti lá contra o Atlético
parada, ainda teve essa parada, do pênalti contra o Atlético de Madrid, do nada, Endrick, você vai ser o último a bater. O Endrick fechou a cara, ficou aqui na mão, ó, não sabia como reagir. Então o Ancelotti falou, não, deixa que o Rudiger bate, não sei o quê. Tá ligado? Parece que às vezes ele tenta expor o moleque pra tentar tirar um a mais. Eu pelo menos tento ver dessa forma, tá? Eu não acredito que o Ancelotti tenha algum tipo de birra com o Endrick. Eu acho que nem teria motivo pra isso daí acontecer, como eu vejo às vezes algumas pessoas comentarem. Mas eu acho que ele tenta puxar o Endrick, ele tenta extrair alguma coisa do moleque de diferente, por ele ser jovem, ligado? Eu acho que ele tenta ter essa postura um pouco diferente, mas às vezes eu acho que ele passa muito do ponto. Eu tenho a mesma percepção. Primeiro, ele tá traumatizado com cavadinha, né? O Saka traumatizou um pouco o Ancelotti e agora o Endrick traumatizou ele um pouquinho mais, por motivos diferentes. Mas eu tenho a impressão de que a gente vai ver, talvez, não só com o Endrick, mas daqui até a reta final da temporada do Real Madrid, o Ancelotti um pouco mais solto, menos comedido nas opiniões dele depois dos jogos, por conta de que talvez seja o final do ciclo, né? E agora ele não está mais interessado em proteger tanto, e sim, de repente, soltar algumas verdades. Eu acho que ele foi muito duro na crítica. Eu acho que ele treina o Endrick e sabe como o Endrick finaliza no dia a dia, e talvez por isso o tom da crítica. Normalmente acho que o Endrick não faria isso, mas é aquilo. É um menino, tem que aprender, e a fala do Ancelotti tem que ficar da porta para dentro, porque senão você expõe um ativo do clube. Nem só o jogador, eu achei também, do clube, que precisa, e a gente já vai falar mais disso daqui a pouco, tomar uma grande decisão agora no verão, se fica ou se sai do Real Madrid para ter mais oportunidades, né? Talvez se ele tivesse mais oportunidades, em lances como esse, ele tomasse outra decisão, porque isso, no final das contas, é tomada de decisão em jogo, que é diferente de tomada de decisão em treino. Mas aí é outra conversa. Também não gostei do tom da declaração, mas eu acho que o Ancelotti agora tá ligando aquele botãozinho lá. Clarinha. A primeira parte acho que é desnecessário, mas não me incomoda tanto. O que me incomoda é a parte do teatro. Porque, ainda que seja uma opinião dele geral sobre o futebol, ele vai para o caminho, né, de que, enfim, muitos desses momentos é firula, que futebol não precisa dessas coisas, etc. E é um caminho que muita gente pensa. Ainda que seja um comentário geral, na hora que ele fala isso, no contexto do Endrick, ele tá direcionando isso ao Endrick, né? E é uma exposição absolutamente desnecessária. O Endrick é um jogador que ainda vai aprender a tomar decisões melhores, né? Porque tem coisas que são talento, tem coisas que são experiência. E uma dessas coisas, e de jogar, é ganhar a experiência no poder de decisão, né? Quando eu vou fazer o chute, quando eu vou passar a bola, quando eu vou, né, matar no peito e dizer, manda a bola pra mim, e quando eu vou dar o passe. Então, assim, é uma exposição absolutamente desnecessária. E assim, um dia antes, o Lamine Yamal tinha perdido um cara a cara, que ele dá um chute no vácuo para ver se o goleiro cai, não tenta dar entre as pernas e erra. Não, o Hans Flick não foi por esse lado. E o Saka, numa quarta de final de Liga dos Campeões, tentou uma cavadinha num pênalti, errou. E depois, no mesmo jogo, tentou uma cavadinha e acertou. Então, essas coisas no futebol, eu não gosto quando um jogador claramente quer humilhar um adversário fazendo isso. Quando tá 5-0 e o cara pega para dar uma lambreta. Porque é uma humilhação. E eu não gosto como adversário, como torcida adversária, de ser humilhado. Acho que o futebol não precisa de humilhação para ser bonito. Você pode fazer isso quando tá 0-0, quando tá 1-0. Tava 0-0 o Real Madrid e Arsenal, e o Saka fez um golaço de cavadinha. Tava 0-0 o Real Madrid e Real Sociedad, e o Endrick fez um golaço de cavadinha. Dá para ser bonito sem humilhar. Eu não acho que o Endrick tentou humilhar o goleiro adversário. Jogos em Retafe são tudo menos futebol, por mais que o técnico do Retafe tenha uma frase maravilhosa, né? Isso é futebol papá, porque é o que o Retafe joga. Eu acho que ele tinha dado certo outro dia, o goleiro saiu fechando muito o ângulo, ele tentou. Se fosse humilhação, se o Endrick tivesse feito uma firula para humilhar, eu teria quase concordado com o Ancelotti, tirando o fato de ser público. Mas eu acho que nem isso foi, o que para mim deixa ainda mais infeliz do que fez o Ancelotti. Eu vou tentar conectar pontos aqui que podem não ter conexão. Mas se o técnico da seleção brasileira não gostava do Endrick, e claramente o Dorival não gostava,
e o Ancelotti escolhe o Endrick para ser o cara das broncas públicas dele, não tem alguma questão do Endrick? Pode Os ter. dois treinadores têm isso? Eu não sei se não gostava. Eu acho que não confiava. Talvez é a palavra mais certa, né? Eu sinceramente acho que o Endrick tem que estar no projeto de seleção brasileira. A gente já falou sobre isso aqui, até pela falta da posição. Mas o Endrick ainda precisa evoluir, né? E ele só vai evoluir tendo ritmo de jogo, tendo mais minutos. Ele não tem isso no Real Madrid. E o Ancelotti já colocou o Endrick em algumas ciladas, algumas vezes também. Ou não estava 3-0 para o Arsenal e o Endrick entrou talvez um dos jogos que ele teve mais tempo dentro de campo. E assim, fica difícil a gente entender se o jogador vai evoluir tendo tão poucos minutos assim na próxima temporada, a ponto de o próximo treinador da seleção contar com ele, porque tem treinador que não vê dessa forma, nem todo mundo vê dessa forma. Nós vamos lapidar uma joia dentro da seleção. Não, eu quero aqui os caras que vão poder me entregar já, que vão poder me resolver já. Então, vai depender muito do próximo treinador da seleção, mas na minha avaliação, o Endrick precisa de mais tempo de jogo. E assim, as decisões que ele toma serão sempre melhores. A evolução passa por aí. Eu acho que ele já está aumentando um pouquinho o tempo de jogo, né? Ontem foi titular, entrou cedo no jogo do final de semana do Real Madrid. Na ausência do Mbappé, ele jogou um pouquinho mais. Porque antes era normal ele ficar para trás de todo mundo. Ele era o último do último da fila. Era bastante normal que ontem jogasse Rodrigo e Vinícius, que um saísse, que depois saísse o outro, e que o Endrick só fosse entrar os minutinhos finais. O Rodrigo foi quem entrou os minutos finais. E no final de semana a mesma coisa. Saiu o Ceballos, entrou ele, podia ter entrado o Arda Güler, podia ter entrado outro jogador. Então acho que ele já está jogando nessa parte final da temporada. Tinha entrado contra o Valência, tinha entrado contra o Arsenal. Em algum momento que precisa, ele tem entrado, e não só para ganhar minuto e ver o que vai acontecer. Acho que já está aumentando. A questão que o Fred colocou, acho que é um bom ponto, que é impossível de responder. Porque se tem alguma coisa, a gente não sabe o quê. Uma das críticas do Ancelotti foi que o Endrick fez uma cara de quem não queria bater pênalti. O menino não estava pronto, não estava bem. E a crítica de ontem dá a sensação de que ele estava sobradinho, né? Como dizem aqui na Espanha, que sobrava, que ele estava de firula. Que são coisas bem diferentes, né? Uma coisa é você não ter confiança nenhuma para bater um pênalti, outra coisa é você ter confiança demais, mais do que deveria, para uma cavadinha. Não sei se tem que equilibrar isso daqui. E a questão do Dorival também, assim, o Endrick entra nas primeiras convocações, joga pouco, deixa de ser convocado e volta para depois jogar aquele jogo contra a Argentina no segundo tempo, que também é uma fogueiraça. Acho que o Dorival errou muito na gestão do Endrick em todos os sentidos, desde convocar, não convocar e quando jogar. E o Ancelotti, as duas declarações são de contextos muito diferentes, da falta de confiança e da confiança excessiva. Mas se o Ancelotti for para a seleção, já leva essa bagagem, porque se cria hoje no Brasil uma imagem do que o Ancelotti não confia ou não gosta, ou enfim, tem algum problema com não o Endrick. No Brasil. Assim, no mundo. Né? Mas é que nós analisamos, eu digo, nos programas esportivos, lupa, né? O público com um pouco mais de lupa. Cria-se essa imagem, né? Cara, que loucura, né, rapaziada? Olha o que tá se construindo, uma rixa entre Carlo Ancelotti e Endrick. Parça, pra falar a verdade, eu não acho realmente que tenha uma rusga entre os dois, que os dois não se entendam, que os dois não se gostem, que os dois não se falem. Eu acho definitivamente que isso daí não aconteça, porque não tem nem motivo pra isso daí acontecer. O Endrick é um moleque que já chegou nessa temporada no Real Madrid, tá fazendo sua primeira temporada no clube, é um moleque de 18 anos, parece ali, ó, no meio do elenco do Real Madrid, ser um cara muito de boa. Todo mundo ali já tem os apelidos do Bob, que internamente comentam assim, né, chamam ele carinhosamente de Bob e tudo mais, parece ser um moleque super responsa. E o Ancelotti também já deu várias declarações que o Endrick é um moleque bom, que ele fala pouco e trabalha muito. Eu lembro que teve uma declaração do Carleto sobre isso daí. Então eu não acredito que não seja nem essa parte de relacionamento. Do Dorival eu já não sei se era isso, tá? O Dorival não confiar no Endrick, mesmo ele tendo aquela passagem do início da era Dorival Júnior na seleção brasileira, e ele ainda não ter confiança no moleque é sacanagem, né? Fez gol ali contra a Inglaterra, Espanha, México, salvando, fazendo gol decisivos em 3 jogos difíceis, todos fora de casa.
na Inglaterra, no Santiago Bernabéu na Espanha, no México, lá em sei lá qual estádio que foi. Então, mesmo assim, um moleque já entregando isso daqui e você não ter confiança nele é foda. Agora, o Ancelotti, ele tem outras opções ali que ele pode montar um ataque, sabe, já mais gabaritado, já mais provado, que aguente grandes jogos, algo que a gente ainda não tem certeza se o Endrick pode fazer uma parada dessa ali no Real Madrid, mas na seleção brasileira a gente não tinha ninguém, porra. O Endrick acabou perdendo vaga pro Igor Jesus, tá ligado? Não dá. Eu acho que a postura do Ancelotti com o Endrick, se ele vai pra seleção brasileira, é diferente. Sem ser um Pedro do Flamengo, quem é um outro centroavante que pode de fato tomar a vaga do Endrick na seleção? Não tem, cara. A gente pode falar um monte de nome aí que não vai ter. Qual outro centroavante que vai poder fazer esse papel? Pra mim não tem, mano, é só o Pedro do Flamengo, que se ele tiver à disposição, ele tem que ser o titular da seleção, o melhor centroavante brasileiro que a gente tem, não tenhamos dúvida disso. E o Endrick, ele pode até ganhar muita moral por ele já ter esse período de trabalho com o Carlo Ancelotti. A gente vê, o Carlo Ancelotti, ele tava dando mais minuto pra ele, só que depois dessa parada aqui, cara, eu não coloco minha mão no fogo de que, de fato, ele vai ter uma sequência entrando aí nesses últimos jogos da temporada. Esses últimos 5 que faltam agora do Campeonato Espanhol, na final agora do final de semana contra o Barcelona da Copa do Rei. Eu não sei se o Endrick vai entrar, porque a gente viu, ele já fez isso daí com o Morata lá na temporada 13-14, que a gente leu ali na notícia, deixou ali de gelo, colocou na geladeira, deixou alguns jogos no banco de reserva. Teve essa parada do Endrick ali no jogo contra o Atlético de Madrid, que ele tenta um chute lá de longe, não acerta, não faz o gol, ele tinha outras opções, ficou um período sem entrar. E agora que tinha a opção de passe por Arda Güler, finalizou mal, tentou uma parada que o Ancelotti não gostou. Eu não sei, cara, se até o fim da temporada o Endrick ainda vai jogar no Real. Bom, rapaziada, queria saber a opinião de vocês sobre tudo isso. O que acharam da declaração do Carlo Ancelotti? Isso de fato vai respingar aí no futuro do Endrick no Real Madrid? E se o Ancelotti vai para a seleção brasileira? Isso daí pode ser um grande BO? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.